Naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ela da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contemplarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Queridos, este é o Cristo que nós celebramos hoje. Não apenas anunciado, não apenas cantado, como foi muito bem cantado esta manhã, mas dado por Deus ao mundo. O Natal aconteceu no meio da vida real, queridos. A Bíblia não descreve o nascimento de Jesus como um evento confortável. Não há um silêncio perfeito, não há uma organização, não há uma bolsa maternidade aqui, não há controle na situação. Há cansaço, há deslocamento, há improvisos também. E quando a Escritura anuncia o nascimento de Jesus, ela não começa dizendo como as pessoas se sentiram com o nascimento de Jesus. Ela começa dizendo quem nasceu. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal começa, queridos, com uma afirmação objetiva aqui. Deus entrou na história para salvar. A grande mensagem do Natal, ela é simples e profunda, queridos. Deus não ficou longe da sua criação. O Deus da Bíblia não é um Deus que observa o sofrimento humano lá do alto com distância. Nem é um Deus que envia conselhos à distância para suas criaturas. Ele vem, Ele entra na história, Ele entra no tempo, Ele entra na fragilidade humana, queridos. E isso muda completamente o significado da esperança cristã. Esperança não é achar que tudo vai dar certo. Esperança é saber que Deus já agiu. Quando Cristo nasce, meus irmãos, Deus está dizendo ao mundo: eu vi, eu ouvi, eu conheço e eu estou aqui. O Natal nos anuncia o Deus que não abandonou a sua criação. O anjo, no texto que nós lemos, não diz: hoje nos nasceu um exemplo. Ele também não diz: hoje nasceu um mestre. Ele também não está dizendo: hoje nasceu um líder espiritual. Veja bem, ele diz: hoje nasceu um Salvador. Isso revela algo desconfortável para nós, queridos, mas muito necessário. Nós precisamos ser salvos. O Natal não parte de uma visão otimista do ser humano. Ela é parte de um diagnóstico realista da nossa realidade frente à humanidade nossa e frente à divindade de quem é Deus. O problema do mundo, queridos, não é apenas espiritual.
não é apenas político, não é apenas social, é espiritual. Cristo não veio apenas para melhorar o mundo e consertar as coisas, não. Cristo veio para salvar pecadores, eu e você, salvar da culpa, salvar da separação de Deus, salvar da morte, salvar da condenação que nós estávamos propostos. Por isso, queridos, o Natal aponta inevitavelmente para a cruz. O menino da manjedoura, que nós muito bem cantamos, adoramos e celebramos, ele cresce para carregar o pecado do mundo em suas costas. Celebrar o Natal sem falar de salvação é transformar Cristo, meus irmãos, num símbolo bonito, uma coisa legal de ser adorado, um menino, uma manjedoura, mas se torna inútil. O Natal não é apenas sobre o que Deus fez por nós, mas sobre o que Ele faz em nós, queridos. A Bíblia fala de novo nascimento, de nova criação, de um coração transformado, e isso é fundamental para entendermos o Evangelho. Cristianismo não é um esforço humano para poder agradar a Deus, é obra de Deus transformando o ser humano, eu e você, para que pudéssemos aí sim agradá-lo e nos achegar até Deus. Onde Cristo reina, queridos, algo começa a mudar, e nem sempre é rápido, nem sempre é fácil, mas é real onde Ele entra. Onde Cristo entra, nós temos uma nova direção, um novo centro, uma nova esperança. E meus irmãos, Cristo, Ele é o maior presente, porque Ele não apenas nos acompanha na nossa vida, Ele nos refaz por dentro, Ele nos promove uma nova criatura, um novo ser. Quando o anúncio fala de paz, esse anúncio que nós lemos, ele não está prometendo à humanidade uma ausência de problemas. Ele está falando aqui de uma reconciliação com Deus. A maior guerra do ser humano, ela não é externa, não é o outro, não é o seu vizinho, não é a pessoa do seu trabalho, não é a sua família, não é as coisas que estão ao seu redor. A nossa maior guerra, ela é interna. É viver longe de Deus, é viver afastados de Deus, é carregar a culpa, é tentar sustentar a nossa própria vida sozinhos, afastados de Deus. Por isso Jesus chama os cansados, os sobrecarregados, aqueles que não aguentam mais. Cristo, meus irmãos, Ele não promete uma vida sem peso. Ele promete para nós um descanso para a nossa alma. Um descanso que nasce da certeza de que nós não estamos mais sozinhos. Essa paz anunciada quando Jesus nasceu é a paz que nos sustenta em meio às lutas. É a paz que guarda o nosso coração. E essa paz, meus irmãos, ela permanece mesmo quando tudo ao nosso redor é instável. E essa paz, ela não é passiva. Essa paz, ela gera restauração. O mundo está quebrado, é inevitável. Famílias estão quebradas. Pessoas estão quebradas. Talvez você esteja quebrado, cansado, fadigado, carregando os pesos da sua vida. E o Natal não ignora isso, queridos. Ele entra exatamente neste momento da nossa vida. Cristo veio restaurar aquilo que o pecado destruiu, endireitar aquilo que estava torto, queridos, e curar aquilo que estava ferido. O Natal não conserta apenas as circunstâncias, ele restaura pessoas, eu e você. Isso não significa que tudo se resolve imediatamente, mas significa que nada está fora do alcance da graça de Deus. Onde Cristo é recebido, queridos, aonde Cristo é Senhor, aonde Cristo governa, aonde Cristo dita as regras, a restauração começa.
Apesar de tudo e de todos, apesar de todo esse contexto do mundo aí fora que nós vivemos, de todas as coisas ruins que nós podemos presenciar e passar, e até mesmo nós estarmos nelas, tem uma verdade que nós não podemos esquecer, que o mundo pertence a Deus. O mundo foi criado por Ele, o mundo é sustentado por Ele, e o Natal nos lembra que Deus não desistiu da sua criação, queridos. Cristo é a resposta de Deus. É a resposta de Deus à escuridão do mundo. Cristo é a resposta de Deus ao pecado do mundo. Cristo é a resposta de Deus à desesperança do mundo. E Cristo deveria ser e é a resposta de Deus para a sua vida. Não há salvação, meus irmãos, fora dele. Não há esperança fora dele. Não há vida plena fora de Cristo. O Natal não é sobre sentimentos, não é sobre uva passas, não é sobre Chester, não é sobre pessoas se reunindo, não é sobre vermelho, luzes e pisca-pisca, não é sobre feriado e juntar pessoas. O Natal não é sobre isso, queridos. O Natal é sobre uma pessoa, Jesus Cristo. O Natal não é apenas algo que se contempla, é algo diante do qual devemos responder. Cristo veio, Cristo nasceu, Cristo vive, Cristo salva, mas o Natal nos coloca diante de uma pergunta, queridos, que ela não pode ser evitada. O que nós faremos então com este Cristo? O que você fará com este Cristo? O Cristo que cantamos, o Cristo que as Escrituras nos anunciam, o Cristo que deveria governar este mundo. Não o Cristo, a ideia de Cristo, a espiritualidade de Cristo, ou a religião de Cristo, ou a igreja, não este Cristo. Não este Cristo que nós criamos para satisfazer as nossas necessidades. Não essa religião que nós criamos para poder satisfazer uma inclinação do nosso coração para a espiritualidade. Não é este Cristo que eu pergunto. Não é este. Mas aquele Cristo vivo, queridos, que se apresenta a nós. Meus irmãos, Ele não veio para ocupar um lugar simbólico na nossa memória, de tempos em tempos celebrarmos o seu nascimento e lembrarmos de Jesus. Ele veio para habitar, queridos. Ele veio para governar e Ele veio para reinar. O verdadeiro sentido do Natal não é um clima especial de dezembro, mas é uma vida rendida ao senhorio de Jesus Cristo. O verdadeiro sentido do Natal não é apenas emoção, meus irmãos, é entrega. Cristo não veio para ser lembrado uma vez por ano, talvez duas com a Páscoa, não, mas para ser Senhor de todos os nossos dias, Senhor das nossas decisões, Senhor dos nossos afetos, Senhor da nossa casa, Senhor da nossa vontade, Senhor das nossas dores, Senhor da nossa culpa, dos nossos medos, Senhor da nossa vida. Onde Cristo reina, meus irmãos, a esperança ela nasce. Onde Cristo governa, o coração encontra um descanso. Onde Cristo é recebido, o que estava quebrado começa a ser restaurado. Talvez este Natal não seja sobre acrescentar algo novo na sua vida, na sua dinâmica, na sua rotina, mas sobre entregar aquilo que ainda não foi entregue a Jesus Cristo. Talvez seja um Natal em que Cristo deixa apenas de ser conhecido, lembrado, cantado, e Ele passa a ser obedecido, passa a ser Senhor, Rei, o Curios de nossas vidas. Como Lucas nos lembra, porque nos nasceu um Salvador, não apenas um consolo,
Não apenas um exemplo, um Salvador nos nasceu, queridos. E quando Cristo reina, a vida não permanece a mesma. Que esse Natal, meus irmãos, seja mais do que uma tradição, um tempo bom, um tempo de famílias reunidas, que ele seja encontro, que ele seja arrependimento, que ele seja fé viva, que ele seja uma vida nova em Cristo Jesus. Porque Cristo veio, Cristo habita, Cristo reina, e isso muda tudo. Quero orar pela sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo seu plano de conduzir este mundo com tuas boas mãos, ó Pai. Realmente, Deus, não há nada em nós que possa regozijar, ter efeito ou agradar ao Senhor, se não for, Pai, vidas submissas, entregues e confiantes no seu governo sobre nossas vidas, Jesus. Querido Deus, aqui há pessoas de diversas formas, diversas realidades, com várias questões em suas vidas, ó Pai. E a oração que eu te faço neste momento, Jesus, é que o Senhor visite cada coração aqui esta manhã. Que o Senhor visite, ó Deus, cada mente, cada coração, ó Deus, e que de fato o Senhor possa ser Rei e Senhor sobre a vida de cada um desses irmãos que estão aqui esta manhã, Jesus. Que ao olharmos, ó Deus, para o Natal, que ao olharmos para o seu nascimento, que ao olharmos, ó Deus, para a glória que recebemos, pela graça que recebemos da sua vinda a este mundo, ó Deus, que possa haver dentro de nós muita alegria, muito contentamento, porque a certeza que temos, ó Pai, é que nada podemos fazer para agradar ao Senhor, para nos livrar da culpa do pecado, ó Deus, mas simplesmente reconhecermos o seu senhorio sobre nossas vidas, Jesus. O seu senhorio para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que tentam, Pai, de alguma forma, governar as suas vidas, Jesus. E eu oro, Pai, para que o verdadeiro sentido do Natal, que é o seu nascimento, que é o reino inaugurado na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, seja real, vivo, em cada coração dos meus queridos irmãos que estão aqui esta manhã, Jesus. Eu te agradeço, Deus, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, por toda a graça que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. E que, novamente, ao lembrarmos, ao reconhecermos, ao regozijarmos por essa data tão especial que é o Natal, essa lembrança se torne viva, Pai, do seu cuidado, da sua graça, do seu senhorio que é real, Jesus. Muito obrigado, Pai, pelos irmãos da Igreja Presbiteriana. Obrigado pelo coração de servos, ó Deus, que eles tiveram. Obrigado, Deus, por nos agraciar com tão belas músicas, com seus dons e com seus talentos, Jesus. Que o Senhor também possa nos retribuir, cuidar, ó Deus, abençoar aquela igreja para que ela também continue, ó Deus, a propagar e anunciar Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, ó Deus. E que o Senhor também seja honrado, louvado e Senhor na vida dos irmãos dali naquela igreja, Jesus. Nós te agradecemos por todo mundo que pôde estar aqui conosco. E eu oro, Pai, pedindo que a graça do Senhor os conduza e os leve, ó Deus, com essa certeza de que aonde o Senhor reina, onde o Senhor está, aonde o Senhor governa, Pai, há transformação. E essa é a mensagem do Natal, Jesus. Obrigado por isso, ó Deus. É a oração que eu faço no teu santo nome, Jesus. Amém.